Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje, no nosso quadro Analisando, a gente estava um tempinho sem fazer, né? Então, imagino que vocês deviam estar sentindo falta, que é o nosso quadro mais querido aqui do podcast, onde vocês enviam histórias pra gente. A gente lê elas em anônimo, é sempre importante a gente falar isso, que essas histórias são em anônimo. E a gente comenta em cima delas, né? A gente normalmente tenta juntar duas histórias de temas parecidos pra ter um mínimo de uma linha de raciocínio aqui dentro do que a gente tá falando. E as histórias hoje têm um pouco a ver com limites nas relações, não necessariamente relações amorosas, vai ter coisa sobre trabalho, coisa sobre amizade, mas que tem muito a ver com limites, que é um tema que faz sucesso também aqui no podcast quando a gente fala sobre limites, né? Então acho que tem muito pano pra manga, vai ter muita coisa pra gente falar. E antes da gente seguir pras histórias, vamos deixar esse convite aqui. Se você quiser participar desse quadro, é só você enviar sua história pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, que a gente recebe as histórias, a gente organiza elas têm ali uma certa fila pra gente conseguir colocar aqui nos episódios. E se você quiser ter prioridade na fila de histórias desse quadro aqui do Analisando, você pode se tornar nosso apoiador. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Que nossos apoiadores, além de ter um episódio extra exclusivo por mês aqui do Psicologia Sincera, também tem prioridade na fila de histórias desse quadro Analisando. Então, se você quiser enviar a sua história pra gente, é só enviar no e-mail que eu falei. Se você quiser ter prioridade, é só se tornar nosso apoiador. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o link para vocês entrarem na nossa comunidade do WhatsApp também, tanto de apoiadores quanto de ouvintes dos nossos queridos sinceros, onde a gente avisa quando tem lançamento de episódio novo, a gente pede opinião de episódio pra vocês, de tema, vocês trocam entre vocês sobre os episódios e os temas, enfim, compartilham os relatos de vocês, bem nessa ideia da gente ter uma comunidade mesmo com os nossos ouvintes, se vocês poderem ir se sentindo cada vez mais parte aqui no podcast. Então, agora sim, sem muitas delongas, vamos entrar nessas histórias que elas são longas e acho que vai ter muita coisa legal pra gente poder falar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui na primeira história enviada. Oi meninas, tudo bom? Entrei em uma nova empresa há alguns meses e foi uma troca muito esperada por mim, pois estava em um lugar onde não me desafiava e não me fazia bem. Então decidi ir para uma empresa maior e ter novas experiências de trabalho. Toby está livre. Logo no início foi apresentada uma das pessoas com quem iria duplar. Não quero expor nossos cargos aqui, mas é importante que vocês saibam que temos papéis diferentes. Eu tenho uma responsabilidade X e ela tem uma responsabilidade Y, mas trabalhamos de forma paralela e meio que uma depende da outra. A primeira vez que ela me viu, ela comentou o quanto eu parecia ser quietinha. Essa é sempre a primeira opinião das pessoas sobre mim, pois sou bastante introvertida. E comentou o quanto ela era diferente e falava muito. Conforme fomos nos conhecendo, percebemos diversas semelhanças entre nós, desde autocobrança excessiva com o trabalho, perpassando até por um possível síndrome da impostora, até algumas experiências pessoais de vida. Nos tornamos colegas bem próximos. O quê? A gente se tornou grandes amigos, sim. Então, conforme fomos trabalhando juntas, ela gostou bastante do meu trabalho e percebeu o quanto eu era dedicada e esforçada. Ela, no início, até comentou que eu poderia ajudar ela no dia a dia e sempre disse o quanto eu era foda. Aí, resumindo um pouco a história e cortando para como estamos hoje. Ela me pede algumas tarefas que não são do meu escopo e que ela seria a pessoa perfeita para fazer isso, por conta das responsabilidades do cargo dela. E ela parece ter noção disso, mas ela sempre repete que está sem tempo e que, se eu fizesse, iria ajudá-la muito. Eu vejo ela como uma pessoa sempre sem tempo e entendo que ela está sobrecarregada, mas não entendo por que ela precisa jogar isso em mim. Ela nunca usou a palavra amiga para se referir a mim, mas ela parece me considerar como uma, pois sempre contou coisas muito pessoais pra mim e sinto que ela fica à vontade ao meu lado. E também eu fico à vontade perto dela. Mas ao mesmo tempo, parece que muito dessa amizade, relação de trabalho, da forma como tá hoje, ela acabou forçando desde o início. Por exemplo, mesmo ela percebendo o quanto eu era introvertida e que falar com pessoas me demandava muita energia, ela sempre me obrigou a fazer reuniões que poderiam ter sido um e-mail ou um chat. No, God, please, no! Sempre me fez me expor para pessoas da empresa sem necessidade, mesmo deixando claro que não queria aquilo, sempre sob o pretexto de que aquilo me faria bem, que eu precisava ser vista dentro da empresa.
Muitas vezes estou super focado no trabalho e ela quer conversar, me obriga a abrir a câmera nas reuniões e fica forçando, entre aspas, para que eu apareça mais, falando de mim. E, sinceramente, sinto tudo isso como uma falta de respeito com o meu jeito de ser e com a rotina que eu gosto de seguir no trabalho. Ela também me força a seguir rituais ou processos que para mim não fazem sentido. Parece desconfiar de tudo e de todos e parece querer me passar toda essa ansiedade e peso com o trabalho, sendo que isso é algo dela. Como eu sempre tive muita abertura com ela, já cheguei a conversar muito com ela de forma geral. Já discordamos de algumas coisas sobre como tocar o trabalho e ela sempre diz que estou certa em dizer o que penso, mas que tem que ser assim ou não tem jeito. Para aí! Para esse negócio aí! Ou seja, ela é aberta a críticas, mas não parece querer entendê-las para mudar de fato. Sei que em muitas coisas estou certa, pois já conversei com outros colegas e eles sempre me apoiaram. Um deles até chegou a dizer: Parece que ela quer que você seja a secretária dela. Lembrando que eu e ela somos pares, ambas analistas, e que ela não está acima de mim na hierarquia da empresa. Além disso, acho que vale comentar que ela está em um cargo para o qual não estudou muito, e está nele há cerca de 1 ano. Então tem coisas que ela parece não ter total conhecimento de como as coisas funcionam. Por exemplo, em uma reunião com todo o time, ela já chegou a ignorar minha opinião sobre uma solução e fazer uma votaçãozinha com o time sobre o pretexto, de que todos deveriam dar a sua opinião. Sendo que naquele caso eu tinha total responsabilidade e capacidade para decidir, por conta do meu cargo. Mandei um texto para ela na hora, ela não concordou comigo e simplesmente disse que era ela quem deveria decidir. Isso vai totalmente contra ao que nossa gestora diz para nós, de que dentro dos times nós somos especialistas no que diz a respeito do nosso cargo. Sei que tudo isso parece estar bastante específico de trabalho e que eu poderia falar com a minha gestora sobre isso, mas toda essa relação me parece bem misturada com essa questão de amizade, entre aspas, gente? Meio forçada e com ela sempre num tom de estou ferrada, preciso de ajuda e pode reclamar, mas nada vai mudar. Já percebi que conversar com ela não adianta muito, pois parece que ela sempre dá um jeito de contornar a minha crítica e fazer a gente voltar a estaca zero. É como se ela desse um jeito de sempre dominar a conversa sem ter entendido o ponto do outro. E acima de tudo, tenho medo de começar a me dar mal com ela, pois o feedback dela sobre mim é fundamental para minha gestora entender o meu trabalho e impacta inclusive nas minhas metas e bônus anual. I'm in danger! Queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Bom, vamos lá. A primeira coisa que me veio, ouvinte, é que tem 2 pontos. A gente vai focar em você, porque foi você que mandou a história, então a gente tende a tentar focar realmente em qual que poderia ser a sua parte nessa situação, né? Afinal, nosso objetivo é poder trazer mais consciência para vocês, mais autoconhecimento. Mas antes de falar de você, eu só quero pontuar exatamente isso, que me parece que tem coisas suas e me parecem, claro, que tem coisas dela, assim, do que você foi descrevendo. Tá me parecendo, como você mesma falou, que ela não tá respeitando seus limites, né? Veio uma coisa bem de sem noção, assim mesmo, assim, conforme você foi descrevendo. Então, tem sim a parte dela. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu quero falar, até pra poder validar a sua experiência, a sua frustração diante disso tudo que tá acontecendo. Mas indo pra você, eu fiquei com uma sensação, até porque, vou te falar que em algum grau, conforme você foi contando a sua história, eu fui me identificando com você. E aí eu fiquei me perguntando, o que tá acontecendo? Que conforme você foi descrevendo, você foi falando dela te obrigando a fazer coisas. E aí eu genuinamente fiquei até interessada, assim, em como que você percebe ela te obrigando, por exemplo, a fazer coisas. Você usou algumas vezes ela nesse lugar de como se ela estivesse te fazendo fazer as coisas. E aí eu fiquei me perguntando se existe alguma relação de poder aí. Porque na prática, ou melhor, na teoria, não existe, né? Assim, eu acho que eu teria outra visão dessa história se fosse a sua chefe. Porque quando a gente fala de trabalho, inclusive, é muito mais complicado, pelo menos essa é a minha experiência, não sei como é pra você, Ana Teresa, mas é mais complicado a gente falar e a gente até orientar, porque num ambiente de trabalho existem realmente limitações do que a gente consegue ou não fazer diante, por exemplo, de um chefe. Quando a gente está hierarquicamente abaixo, quando a gente depende de alguma forma daquele trabalho, daquele dinheiro pra pagar as nossas contas, assim. Tô trazendo questões reais mesmo, que interferem. Até quando eu tô com as minhas pacientes, é muito mais complexo você, por exemplo, colocar limites num chefe que tá sendo abusivo com você, do que até numa amiga, às vezes, né? Exatamente pelo ponto da dependência que a gente tem como pessoas em relação ao nosso trabalho. Mas por que eu tô falando isso? Porque me chamou a atenção que essa é uma situação, pelo que você falou, que não é sua chefe. Ela é uma par. Então eu tô me perguntando o que tá acontecendo que me parece que tá entrando num lugar de uma relação de que ela tá com mais poder que você. E eu estou me perguntando se você, de alguma forma,
dá esse poder pra ela, assim. O que tá acontecendo de que essa relação tá ficando uma relação sem limites e me parece que você tá tendo essa dificuldade de colocar limites? Tem várias coisas, assim, que eu gostaria de falar com você, e eu concordo muito com a Ana Luísa que, quando a gente lê a história, soa até como se ela fosse uma chefe, né? Como se, assim, se eu não tivesse muito como fazer, sabe? Abaixei a cabeça porque meu chefe mandou. E tem, infelizmente, situações em cargos e empresas que a gente tem que abaixar a cabeça e fazer o que o chefe manda, que é muito frustrante. Coisas que eu quero falar pra você, porque eu me identifiquei muito algumas coisas que eu trabalho com alguns pacientes meus, que são proativos, inteligentes, eficazes, capazes. Qual o problema, gente, de você ser um excelente funcionário? Tem gente que vai sentar em cima de você. Oh, não. Tô falando aqui coisas que é verdade, tá, gente? Você não trouxe um pouco como é a sua questão de autoestima. Você só falou que você é muito introvertida, que socializar te consome e tudo mais. Eu investigaria como é a sua autoestima. E aqui, o que eu vou falar a partir de agora vai partir de um pressuposto que você tem uma autoestima um pouco mais frágil, um pouco mais baixa. Então, o que eu vou falar pra você? Talvez você não veja o seu potencial como funcionário ou quanto você é incrível e capaz como funcionário. Mas essa menina com certeza vê. E essa menina sabe que você não só vai fazer suas coisas, mas se deixar, você faz as dela e faz bem feita. Então, toma cuidado com isso, porque eu acho que você tá fazendo, não tava te custando até certo ponto. Porque eu acho que você faz eu tô entendendo que você faz as suas funções, algumas vezes sobra tempo, algumas vezes é capaz de você dar uma estendidinha ali e fazer a dela. Só que, se ela é uma pessoa que não sabe direito fazer as coisas do cargo dela, eu tô entendendo que tá sendo muito mais simples ela delegar pra você. E tem gente que é muito mais simples simplesmente falar, eu não sei fazer, então faz. Gente, problema da pessoa. A pessoa vai ter que se virar. Eu não sei fazer. Procura fazer. Ou vira pra sua gestora e fala que isso não tá adequado ao seu cargo. Mas sabe aquele negócio de... Não é problema seu, gente. Assim, não sei se eu tô sendo um pouco grossa aqui, mas uma coisa que eu trabalhei com vários pacientes meus que têm um perfil que eu tô identificando um pouco em você é, primeiro, vamos trabalhar essa autoestima que você é uma excelente funcionária. Assim, mereça isso, faça por merecer. Eu realmente sou boa no que eu faço e eu não vou deixar as pessoas se aproveitarem disso. Eu vou escolher da forma que as pessoas vão usufruir dessa minha habilidade. Eu não vou deixar as pessoas usarem minha habilidade de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, até eu acho que você tem que olhar pra si e entender o que eu tô disposta a fazer ou não, que tá fora do meu escopo de trabalho, quantas horas eu quero trabalhar, porque algumas vezes isso conta em horas de trabalho que a gente faz extra pelo trabalho dos outros, né? Mas o trabalho vai ficar cagado se eu não fizer parte dos outros. Deixa ficar cagado, gente, porque em algum momento, seja sua gestora ou ela, alguém vai ter que fazer. E esse alguém não precisa ser você. Eu entendo que quem gosta das coisas direitinho, gosta das coisas certinho, eu me identifico muito com isso. Vai lá, pega e faz. Só que já tinha me falado isso, aí você corta aqui um pouquinho, Bernardo, mas deixa as pessoas se f***em, gente. Se f*** é terapêutico. Então, eu entendo que tem alguma coisa ali, talvez, de uma contratação de uma pessoa que ainda precisa ser desenvolvida e tudo mais, mas, primeiro de tudo, vamos valorizar você e vamos colocar o limite de até onde você deixa essa pessoa usufruir das suas habilidades. Porque também cabe você entender até onde você quer ajudar. Você pode ter opinião que você não quer ajudar em nada. E, gente, tá tudo bem. É trabalho. Você vai fazer o seu trabalho. Ou você pode ter opinião do tipo, não, eu vou ajudar até aqui. É aqui, essa linha aqui que eu vou ajudar. Depois daqui eu não vou mais ajudar. Mas você também precisa ter muito entendido até onde você quer ir nessa amizade. E quando a Ana Teresa fala até onde você quer ir nessa amizade, a gente tá falando da palavra mágica de limites. Assim, tudo isso que a Ana Teresa foi descrevendo agora, até onde você quer ir, o que você tá disposta ou não a fazer, o que você vai topar ajudar ela de alguma forma, ou outras pessoas, ou o que você não vai topar. Tudo isso fala de limites. Inclusive, a gente tá, gravando esse episódio na semana que saiu o nosso episódio sobre raiva. Então, ouvinte, se você não ouviu, acho que seria importante você ouvir, porque eu tô me perguntando o quanto que você tá em contato com a sua raiva. Me parece que você tá em contato com o incômodo, o que já é muito bom. Tem gente que muitas vezes tá sendo muito sobrecarregado e nem em contato com o incômodo a pessoa tá. Me parece que você tá em contato pelo menos com o seu incômodo, o que já é muito bom. Hooray! Question mark? Mas aí, numa terapia, por exemplo, a gente poderia ir explorando o que tá por trás desse incômodo e qual que é essa emoção que tá presente ou que você não tá fazendo contato, porque como a gente falou no episódio que saiu essa semana de raiva, é ela que nos dá impulso e energia e força pra colocar um limite um pouco mais firme. Porque a Ana Teresa trouxe um ponto importante que é, sim, ela tá se aproveitando de você e sendo sem noção, e isso é dela, e isso é algo dela. Agora, mais uma vez, de que forma você, de alguma forma,
parece que tá acatando isso e permitindo, entre muitas aspas, que ela se aproveite, né? De você trabalhar bem, da sua boa vontade. E eu tô falando isso porque a gente até falou, mais uma vez, referenciando o episódio de raiva, de que, assim, historicamente, as figuras que colocam limites ou que são permitidas colocar limites são as figuras que estão numa posição hierárquica maior, né? Então, pais colocam limites pros filhos, né? Não tô falando isso como uma crítica, isso é importante para o processo de desenvolvimento das crianças. Chefes podem colocar limites para funcionários. Então, quando a gente fala de hierarquia, né, de quem pode e quem não pode, a gente tá falando de poder, quem pode e quem não pode. E aí que eu fico me perguntando, que poder você tá dando a ela que é sua par? Lembrando, talvez numa relação real de poder sua com a sua chefe, já seria outros 500, porque isso envolve outras dinâmicas reais de poder que deixam tudo muito mais complexo quando a gente fala de colocar limites, como a Ana Teresa estava falando. Mas não é o caso. E aí que eu fico me perguntando, o que pode estar acontecendo com você que parece que está abrindo esse espaço de limite, né? Como se estivesse abrindo o seu limite. E aí só para finalizar sobre esse ponto, a Ana Teresa tocou num ponto importante sobre autoestima, e eu estava lendo um autor da minha abordagem da Gestalt Terapia falando exatamente sobre isso, assim, que colocar limites exige que as pessoas estejam dispostas a confiar nelas mesmas, a confiar no próprio gosto de si, enfim, e confiar no seu julgamento mesmo. Porque tem outro ponto que a gente pode falar daqui a pouco, mas é que as pessoas não necessariamente vão gostar e concordar se você colocar um limite. E aí cabe a cada um poder lidar com a frustração e como que é pra você incomodar ela? Como que é pra você chatear, no caso ela, frustrar ela? Quando a Ana Luísa acabou de perguntar qual é o poder que ela pode ter, sabe uma coisa que me veio na hora? É poder social, que é muito mais subjetivo. Você, várias vezes ao longo do seu texto, falou o quanto ela é falante, o quanto ela te expõe, o quanto sei lá o quê. E você é introvertido. Você começou falando que você é introvertida, que é uma característica que as pessoas notam. Não sei o quanto isso te incomoda. O quanto você também não acha que ela é mais poderosa que você em algum aspecto por ela ser mais sociável, que talvez é algo que você gostaria de desenvolver em você. Gente, estou falando isso com base em hipóteses. Só porque talvez ela é mais sociável, não quer dizer que você também não possa ser, que você não possa pertencer e que você não possa ter seu grupinho. Talvez sejam pessoas mais reduzidas, mas será que não é melhor estar com os seus do que estar com pessoas que não te tratam de uma maneira que você não gosta? E várias vezes ao longo da história, você botou amizades entre aspas, que eu achei muito curioso, né? Que, de novo, eu sempre gosto muito de dar nome às coisas pros meus pacientes, né? Nomeação, pra mim, é muito importante no processo terapêutico. E o que é que você precisa pra você considerar uma pessoa amiga e você ter orgulho de falar que essa pessoa é sua amiga, você fica feliz de falar que essa pessoa é sua amiga. Porque eu tô pensando aqui que ela não atende alguns critérios seus de amizade que você precisa pra estar se sentindo confortável nessa relação. E por que você tá forçando uma amizade? Ou por que ela tá forçando uma amizade, né? Amizades também são trocas, tá? A gente não vamos idealizar isso, que eu acho que os dois lados têm que ganhar um pouquinho e tem que receber um pouquinho. Mas eu tô me perguntando aqui se você sabe quem você quer definir como amigo ou não. Porque tem pessoas, gente, que por mais que as pessoas estejam interessadas, a gente não tem tanto interesse. Tá tudo bem. Ou vice-versa. Tem vezes que a gente quer muito ser amigo de uma pessoa e a pessoa não tá tão interessada. E em que caixinha você quer colocar ela? Porque você pode colocar ela na caixinha da amizade, viu que não deu certo, viu que você não ficou suprida, viu que você não ficou feliz com essa relação, coloca ela em outra caixinha. E aí pode ser a caixinha do trabalho. Caixinha do trabalho não vai dar o acesso premium, vai ser o acesso plano padrão. E como é que é o plano padrão? Aí você vai definir também até onde você quer deixar ela vir, porque ela vai ter menos acesso. Se incomodar ela, tudo bem. Devolve o incômodo, ela já tá te incomodando. Exatamente, eu acho que antes da gente ir pra última história, esse é um bom ponto, assim. Você até falou, inclusive, que você começou a história falando que é introvertida e que você tem uma autocobrança excessiva com o trabalho, e que, inclusive, isso é uma coisa que vocês têm em comum. E aí eu fiquei me perguntando até sobre isso, assim, se você, de alguma forma, acatar esses pedidos dela, tá entrando nesse seu lugar também de estar se autocobrando excessivamente, de que pra você ser uma boa funcionária significa que você tem que estar sobrecarregada, ou que você precisa acatar, de fato, todos os pedidos de todo mundo, assim, de como que eu tô muito dentro desse ponto de como que é pra você poder frustrar, como que é pra você não atender às necessidades dos outros. E aí agora, não só no trabalho, como na vida, né? Não sei se isso é um tema seu. E, inclusive, isso já é uma boa pulguinha pra gente deixar. Se isso que você tá vivendo nessa relação com ela, acontece em outras relações também. De você ficar sobrecarregada, de você atender mais às necessidades dos outros do que as suas. Porque aí a gente já vai entendendo
algum tipo de padrão seu em relação às relações e em relação ao limite, né? Eu até gerei uma outra pensamento aqui de se o seu trabalho, né, qual é o peso que o trabalho tem na sua vida, porque eu já vi no meu consultório muitas pessoas tendo uma dificuldade extra de colocar limite no trabalho, com medo disso ameaçar a carreira, essa pessoa vai destruir a minha carreira, essa pessoa, assim, vai fazer com que eu perca emprego. Gente, calma. Vamos respirar. Você não precisa cair de amores por todo mundo que você trabalha, nem os outros também precisam cair de amores por você. Tem espaço dentro do trabalho pra você se relacionar com pessoas que você não gosta. O trabalho é uma relação peculiar, né? Porque você não consegue se livrar tanto de pessoas que você não gosta e você tem que conviver. É um super treino de habilidade social. Exatamente, exatamente. E pra gente fechar aí pra última história, eu vou deixar mais uma vez essa pulguinha, assim. Você tem um aval pelo que você falou da sua chefe. Se fosse sua chefe, essa situação com a sua chefe, seria muito mais delicado a gente trazer esses pontos pra você. Porque, de fato, acaba que o chefe tem um poder maior em relação a se a gente continua ou não naquele trabalho. Agora, não é. E você tem um aval da sua chefe em relação a quais são as suas atividades que você precisa fazer. Então, o que tá acontecendo que mesmo com o aval da sua chefe, que teoricamente, vamos falar da teoria, tá te dando uma segurança em relação a isso, em relação às suas atividades, enfim, sua continuidade de alguma forma nesse trabalho, o que tá sendo ameaçado nessa situação. Com isso, bora pra próxima história? Bora pra próxima. Boa noite, tudo bem? Ouço os episódios e gosto muito. E resolvi compartilhar uma história que eu passei recentemente com uma amiga borderline. Tudo começou da seguinte maneira. Sou nutricionista e, além de trabalhar em hospital, eu atendo online. E uma menina que me seguia e também é da minha religião pediu para fazer consulta comigo. Fizemos e, depois de um tempo, conversamos e vimos que gostávamos muito de viajar. Eu tinha terminado um relacionamento recente e estava um pouco mal, então queria viajar para fazer coisas diferentes. E, conversando com ela, ela também queria viajar e topamos de ir juntas. Nós nos conhecemos pessoalmente antes num café com minha irmã e outra amiga. Nos vimos mais uma vez e ouvi também a história dela. Ela tem 27 anos e eu sou mais velha. Tenho 41 e já fui casada. Ela me contou meio receosa que tinha transtorno de personalidade borderline. Eu nunca tinha tido contato com alguém assim e por mim foi tudo bem. Não tive preconceito. Tudo estava indo bem, saímos um dia à noite com outras amigas dela. Chegou a viagem e fomos, e a partir daí comecei a notar que ela queria ficar muito grudada e queria muita atenção e tentava fazer de tudo para me agradar. Um dia, ainda na viagem, meu ex me mandou mensagem e conversamos um pouco. Nesse dia, eu fiquei a noite um pouco mais calada, pois eu estava triste com o término e ela ficou chateada porque eu conversei com ele e disse: Eu tô aqui fazendo tudo pra te fazer feliz e você está assim. E não foi compreensiva comigo. Achei estranho. Depois ficou me chamando de mãe e lá disse que tinha problemas com a mãe. Isso começou a me incomodar, pois estou na crise dos 40, divorciada, nunca quis ter filhos, não tenho a aparência de uma pessoa de 41 anos, pareço ter menos, ficava me sentindo velha por ela me chamar de mãe. Não sei exatamente se me sentia velha, mas sei que aquilo não me soava bem. Então eu expliquei pra ela, ela entendeu e em algumas vezes me chamou de filha. O que, querida? O que também me incomodou. Ela ficou muito dependente de mim, me enviava mensagens o dia todo, fazia de tudo pra me agradar e puxar meu saco. Isso me incomodava demais. Por 2 vezes ela viu meus stories e perguntou onde eu estava e com quem eu estava. E isso também me incomodou, pois eu não tinha o hábito de ficar falando para as minhas amigas ou família tudo o que eu fazia. Até mesmo sobre relacionamento eu senti que ela queria se envolver, disse que não ia deixar eu namorar com qualquer um e tínhamos uma amizade de uns 2 meses. Eu tentei me afastar um pouco, então ela percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que após a viagem eu tinha percebido que eu queria ficar um pouco mais sozinha e realmente eu senti isso, começando a gostar da minha solitude. Disse para ela não levar para o lado pessoal, mas eu queria ficar mais sozinha e até usar menos as redes sociais, mas ela não entendeu e no dia seguinte enviou mensagem o dia inteiro falando da vida dela. Curtia todos os meus stories e comentava, parecia até um namorado apaixonado. Me larga! Comecei a ficar mais incomodada e passei a demorar a responder ela. Então ela veio me cobrar de novo, porque eu estava assim. Eu conversei com a minha psicóloga, que me orientou a ser bem sincera, então falei mais detalhadamente o que ela fazia que me incomodava. Ela disse que entendia e que ia se afastar e parar de me seguir. Eu disse que ela não precisava parar de me seguir, só respeitar o meu espaço. Bem, ela parou de me seguir e me tirou dos seguidores, e no dia seguinte ela me enviou mensagem
Me pediu desculpas e disse que se precipitou, que voltaria a me seguir, mas respeitaria meu espaço e que tinha esperança que um dia seríamos amigas. Nesse mesmo dia à noite, eu postei comendo algo nos stories, então ela foi lá e comentou e me fez uma pergunta e disse que era uma dúvida nutricional. Fiquei bem irritada e não respondi. Passaram-se alguns dias, eu a bloqueei de ver meus stories. Quando ela percebeu, me enviou uma mensagem grosseira dizendo que não sabia o que ela tinha feito para eu desprezá-la tanto e que ela me deu amor e atenção e o que ganhou foi tomar no cu. Cláudia, senta lá. Quando li, fiquei sem saber o que responder, então não respondi. Ela pensou que eu não vi e apagou. 2 dias depois, me enviou um vídeo sobre amizade e disse que não ia desistir de mim. Como percebi que ela não ia parar, eu disse: talvez tenha ficado alguma confusão. Eu não estou passando por nenhum problema, apenas comentei que estou numa fase em que gosto de ficar mais sozinha. Também compartilhei alguns comportamentos que estavam me incomodando, mas em momento algum te julguei. Eu li sua mensagem no domingo e confesso que fiquei sem saber como responder, porque senti que isso foi uma forma pesada de falar comigo. Não estou acostumada com esse tipo de linguajar. Isso me fez refletir que, neste momento, quero preservar minha paz e estar perto de quem já faz sentido na minha vida. Entendo se você não concordar ou não compreender, mas preciso seguir o que sinto. Se cuide. Bloqueei ela. Braba demais que isso. Isso estava me fazendo mal. Por coincidência, minha psicóloga já havia atendido ela um tempo atrás e me disse que o diagnóstico dela não era apenas borderline. Mas como ela tinha me contado só do borderline, minha psicóloga não pôde me contar o outro diagnóstico. Enfim, algumas coisas e alguns comportamentos parecia até que ela estava apaixonada por mim, mas acredito que ela não seja lésbica, pois a religião que ela é não permitiria isso. Às vezes fico mal por ter me afastado e ter bloqueado, mas ao mesmo tempo me fazia muito mal. Sou uma pessoa independente e livre, nunca gostei de ninguém grudado em mim. Queria a opinião de vocês. Obrigada, se usarem minha história no podcast, ficarei feliz. Eu acho que, primeiro de tudo, para os ouvintes e também nessa, eu queria te dar um abraço um pouco pra você se sentir acolhida, que não deve ter sido fácil passar por tudo isso, principalmente no seu pós-término, que eu acho que é um momento que você provavelmente estava se descobrindo, redescobrindo sua rede de apoio, como você quer viver a sua vida, né, quem você quer ter por perto. Algumas vezes quando a gente passa por término, a gente passa por momentos de solidão, de solitude, que nem você falou, e deve ter sido muito complicado estar com uma pessoa que provavelmente fazia você se sentir um pouco angustiada até. Então, tudo isso que você descreveu nessa história, assim, eu vi claramente o diagnóstico de transtorno de personalidade dela, assim, de livro, tá, gente? Bate todos os critérios. Eu acho que você agiu bem em colocar limite, sobre verbalizar. Eu acho que tem uma diferença muito grande de idade, que eu acho que isso também vai influenciar um pouco na maturidade mesmo, gente. Tem pessoas que, assim, a gente até fala, né, que são mais maduras pra idade, mas tempo de vida faz diferença sim. Então, eu senti que houve uma diferença até de maturidade, né, de como cada uma lidou ali com a situação. Eu entendo, algumas vezes a gente tem uma relação mais intenso com alguém, que esfria e tudo mais. E assim, vocês estavam se conhecendo, né? Eu sinto que vocês se conheceram ali, você estava feliz com a oportunidade de estar conhecendo gente nova, fazendo novos amigos. Eu acho que quando a gente fica solteira, a gente fica um pouco querendo fazer coisas novas. E aos poucos você foi conhecendo, você foi vendo que realmente não tava dando muito match. Tinha muita coisa ali que talvez você não concordava na forma que ela se relacionava, você não concordava na forma que ela te tratava. Um pouco parecido com outro ouvinte, né? Você não vai concordando com a forma que a pessoa vai lidando ali com você. E você decidiu te afastar, ou pelo menos diminuir, né, um pouco a intensidade. Só que por ela ter o transtorno, a gente tem que levar a gente a ser um transtorno. Então, isso precisa de um tratamento, isso precisa de um cuidado. Não tô dizendo que você precisa desse papel. E eu acho que esse foi o problema. Ela te colocou num papel do qual não é seu e você nunca quis agir. Ela te colocou num papel muito de cuidado. E eu entendo que você quer uma amiga. Você não quer uma pessoa pra você cuidar, né? A gente pode até acabar cuidando de uma amiga ou outra, mas se a ideia é ser uma amizade leve, de ser algo pra vocês estarem pra se divertir, ficar lidando sempre com as necessidades emocionais de alguém não entra, né, na prioridade ali da relação. E mesmo você colocando limite, ela não respeitou, o que é uma red flag, né, gente? É uma bandeira vermelha. Porque quando a gente verbaliza o que incomoda e a pessoa ou não dá muita bola, ou a pessoa tá meio que nem aí, ou a pessoa, tipo, ok, compreendi, continua fazendo, eu sou muito do time que você pode até falar, mas o que vai realmente dizer é o comportamento. E se o comportamento não muda, gente, tá tudo bem a gente escolher se afastar. Porque eu sempre falo, você comunica o limite e comunica o que frustra. A pessoa vai receber. Agora, tá na mão da pessoa o que ela vai fazer, porque isso vai impactar o relacionamento. Se a pessoa escolher não fazer nada, ou se a pessoa te invalida, ou a pessoa não é acolhedora, aí vai jogar de novo pra sua mão, que é, diante dessa nova informação, como é que eu quero agir? Eu quero continuar aqui sabendo que essa pessoa não vai mudar? Eu não quero continuar aqui e me afastar? E eu tô entendendo que ela ativou ali uma crença, um sentimento de abandono que normalmente se tem, que ela descontou em você ali esse abandono, porque normalmente pessoas que desenvolvem transtorno de personalidade borderline têm histórico com abandono, e é um dos critérios diagnósticos. Eu fiquei pensando, assim, que eu acho que essa história é um bom exemplo de que
a gente colocar limites não significa que as pessoas vão respeitar e que as pessoas vão gostar. E parece simples quando a gente fala, mas é muito comum a gente se pegar nessa fantasia quando a gente, principalmente quem tem dificuldade de colocar limites. Eu já me denunciei, né, no episódio sobre raiva falando sobre isso, mas é muito comum a gente cair nessa fantasia de que as pessoas vão gostar e necessariamente respeitar quando a gente faz isso. E não necessariamente, a Natureza falou perfeitamente. A nossa responsabilidade é de colocar, porque as pessoas também não vão adivinhar. Então, o seu limite é sua responsabilidade de colocar e de sustentar. Agora, quando você coloca, o que o outro vai fazer com aquilo tá na mão do outro. E eu achei essa uma boa história, entre aspas, boa no sentido de um bom exemplo, tá, ouvinte? Inclusive, eu acho que você soube colocar limites muito bem. Não sei se você vê dessa forma, mas ao passo que você foi falando, assim, que você foi contando, eu te vi, inclusive, sendo bastante cuidadosa de colocar no início, de uma forma um pouco menos firme, talvez, mas assim, firme, mas menos nesse lugar de um corte, assim, que você fez no final, né? Assim, você foi colocando. É firme, sem agressividade, que é o que a gente chama de assertividade. Exatamente, ela foi bem assertiva, assim, mas eu falei nesse sentido de não necessariamente já ir pra um lugar de, vou cortar essa pessoa, né? Afinal, em todas as relações, em algum momento ou outro, a gente tá no risco de pisar no calo do outro. O ponto é, exatamente o que a Natureza falou, que é como que nessa relação esses limites vão ser manejados e respeitados. Então, eu achei legal você ser assertiva e você podendo ir se colocando de cada vez mais assertiva, até que chegou num ponto, ela não gostou, né? E até que chegou num ponto que você precisou colocar esse limite mais firme, que é de bloquear e se afastar mesmo. Mas eu achei um bom exemplo, assim. O único ponto que eu fiquei muito confusa, inclusive, e aí me pegou dentro desse tema de limite, é que eu entendi que de alguma forma vocês tinham uma relação, e aí ela passou a ser sua paciente como nutricionista, e aí depois vocês se tornaram amigas. Eu não sei como é que é isso dentro do mundo da nutrição, né? Então também não cabe a mim falar muito, mas eu fiquei curiosa, assim, como que funciona essa relação de profissional e cliente ou paciente nesse sentido. Isso, talvez, os limites podem não ter ficado muito claros aí, né? Mas não que isso signifique que seja causa, inclusive, de toda uma falta de limites, porque é isso, né? Tiveram outros contextos aí e que quando você colocou, ela pareceu não respeitar. Mas pra mim ficou muito nítido que ela não gostou e que ela realmente não tava respeitando, e achei importante você poder ter se colocado, assim, até o final. No final, você falou alguma coisa sobre ela parecer apaixonada por você, né? De você acreditar que ela não seja... Mas você acredita que ela não seja lésbica. E não sei, assim, não sei se necessariamente chegou nesse lugar, não me parece. Me parece realmente essa relação do que a Ana Teresa estava falando, de uma pessoa que tem questões com limites e muitas outras com certeza, né? Só um ponto que eu acho importante de colocar, o episódio não é sobre isso, mas acho que até é responsável da nossa parte poder falar sobre isso, quando você fala que acredita que ela não seja lésbica porque a religião dela não permite. A gente tem outros episódios que a gente fala mais sobre sexualidade e orientação sexual, mas eu só acho importante colocar que não é muito bem assim que funciona, né? Assim, as pessoas não são ou não são de uma certa orientação por conta da religião permitir ou não. Não existe uma relação direta dessa forma, né? O fato dela ser ou não lésbica não seria necessariamente de acordo com a religião. O episódio não tem nada a ver com isso, mas até colocando um limite aqui, né? Já que o episódio é sobre limites, eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, mesmo que não seja o foco da história. Acho que foi super importante essa pontuação que a Ana Luísa fez. E eu acho que, para ir finalizando aqui com a sua história, eu acho que você merece estrelinhas pelos limites que você colocou, pelo tato que você tentou ter, porque claramente pela sua história você tentou ter tato. E eu sinto que a sua história também é muito sobre frustração de não ter conseguido ficar de boa, de não ter conseguido ficar bem, talvez de não ter conseguido reparar a relação. Porque, gente, infelizmente nem toda relação tem reparação. A gente vai tentar, a gente vai se esforçar, a gente vai falar, mas tem situações que infelizmente a gente chega numa conclusão que não cabe, não serve. E o quanto cada um sabe finalizar ciclos, o quanto cada um sabe selecionar também, né, quem que tá perto, quem tá longe, porque vai envolver várias outras questões que estão muito além, né, dessa história aqui, como cada um lida com as relações que tem. Mas se uma pessoa tá repetidamente não te ouvindo e demonstrando que não está disponível para fazer mudanças para a relação ficar melhor para você, e isso é repetitivo, né, não é pontual, talvez sim o desfecho seja vocês não estarem mais na vida uma da outra. E é uma realidade dura de ouvir, mas é uma realidade.
que até, assim, pra gente fechar, eu fiquei pensando quais são as crenças de vocês em relação, ou as ideias em relação a essas relações. Da primeira ouvinte, relação de trabalho. Tem uma ideia de que a gente tem que se dar bem com todo mundo do trabalho, ser amigos de todo mundo do trabalho? Pra essa ouvinte, pra você ouvinte da segunda história, tem uma ideia de que as relações e as amizades vão precisar ser pra sempre e que necessariamente vai ter que ter um bom desfecho, assim, como que é ter esse desfecho que a Ana Teresa falou, de que é não conseguir mudar, entre aspas, o outro, ou não conseguir mudar ou melhorar essa relação. Isso fala realmente, como a Ana Teresa falou, dessa sensação de frustração mesmo, né? Mas que faz parte da vida a gente se frustrar. No trabalho, com pessoas, com relações, e a gente não tem, de fato, todo esse poder de mudar o outro, né? Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Não deixem de compartilhar e marcar a gente nas redes sociais, que é @podcast Psicologia Sincera. E também vamos deixar aqui o nosso emoji. Verdade. Ô, Luísa, qual é o emoji que você quer deixar hoje para esse episódio tanto sobre limite? Calma que eu preciso pensar, que eu não sou ninguém sem meus pensamentos. Cara, sobre limites, a gente usou, na verdade, esse emoji no episódio sobre raiva, mas eu pensei ou naquele X vermelho, ou pode ser também aquele símbolo de proibido, que é um círculo. Vamos no símbolo de proibido? Acho que eu sei que você tá falando, assim, gente, é vermelho, é redondo e tem um X. Errou! X não, né? É um risquinho, vermelho no meio, assim, que é meio que tipo, não ultrapasse. Vamos lá. Não ultrapasse. Não ultrapasse. Gente, mantra aqui do episódio, tá? Não ultrapasse. E as pessoas ainda vão ultrapassar às vezes. Então, se você se identificou, comenta isso daqui. Também, se vocês quiserem acolher essas ouvintes que passaram por tudo isso, também comentem aqui pra elas saberem que elas não estão sozinhas. E aqui vai ficar na descrição também do episódio. Pra vocês se tornarem apoiadores do Orelo, faz total diferença pra gente vocês estarem por lá. E também trocando com a comunidade exclusiva dos apoiadores que também tem por lá. E também a nossa comunidade mais geralzana, que a gente também conversa com vocês por lá. Vocês também podem me seguir nas redes sociais no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente vai deixar todas essas informações aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram da nossa equipe, tanto de edição de áudio quanto de design. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Gente, se vocês estão aqui até o final, eu lembrei o que eu tinha pra falar e era: compartilhe esse episódio com uma pessoa que vem na sua cabeça, ou que veio na sua cabeça ao longo do episódio. Sabe essa pessoa que você tá pensando agora. Exatamente, nesse momento? Pois então, compartilhe o episódio com essa pessoa e não esquece de classificar esse episódio e o podcast com 5 estrelinhas, que ajuda muito a gente na divulgação do episódio. E agora sim, um beijo e até o próximo episódio.